Olá, meus queridos e queridas, filhos e filhas de Deus, mais uma vez aqui. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje uma palavra forte, uma palavra poderosa. Esse alimento já para o nosso dia começando bem, começando da forma excelente, da forma que Deus quer. E o que eu vou falar aqui hoje, normalmente eu trago essas palavras com muito entusiasmo e não é diferente hoje. Só que hoje tem uma diferença, hoje nós vamos falar, nós estamos acostumados, e é verdade, nós temos um Deus, um Pai, muito amoroso, muito bondoso, misericordioso, porém, que é o nosso Deus. Porém, não podemos nos esquecer também que Ele é um Deus, Ele é um Pai justo, mais bondoso talvez do que justo, porque se aplicar justiça não sobra ninguém nesse mundo, porque todos nós temos nossas dificuldades, e temos nossos defeitos, que são muitos, e Ele olha com amor para nós, mas Ele também exige de nós. Então é isso que nós vamos entender hoje. A palavra de hoje é: por que muitas coisas a gente pede para Deus e não acontece? Muitas vezes nós clamamos a Deus e falamos: Senhor, me ajuda, socorre, muda, eu quero isso, eu quero aquilo, e simplesmente não acontece. Por que isso acontece? Por que não acontece? Muitas vezes as bênçãos que a gente pede para Deus, nem tudo que nós pedimos para Deus nós vamos receber, irmãos. Por quê? É essa a pergunta do dia de hoje. Por que Deus não nos dá tudo, já que Ele é o dono de todas as coisas e nós somos filhos dele? E eu posso usar essa resposta com um exemplo bem comum. Imagino que você que está me vendo aí, muitos de vocês são pais, mães, e imagine que vocês têm um filho adolescente, filho jovem, muito jovem, 16 anos, 15 anos, e ele pede para você uma moto de presente, uma moto. E você tem todo o dinheiro, você pode comprar essa moto para você, seria muito legal comprar uma moto, dar um presente para você ver o sorriso, a felicidade, a alegria do seu filho. Mas você vai dar essa moto para o seu filho? Provavelmente não. E por que não? Porque você sabe que ele não está preparado para receber esse veículo. Ele não tem juízo, ele não tem amadurecimento, provavelmente ele vai fazer coisas erradas, vai correr, vai criar situações por próprio risco e problema para ele mesmo. E ele simplesmente pode até morrer por conta desse presente dado na hora errada para ele. Então sobre isso nós vamos falar. Nós vamos entender agora por que Deus não nos dá todas as coisas e o que fazer para que Deus nos dê as coisas. Não é importante? Que Deus é nosso Pai e Ele é o dono de todas as coisas. Ele pode perfeitamente nos dar coisas, mas tem regras, e é isso que nós vamos falar. Hoje nós vamos estar estudando lá em Tiago, capítulo 4, versículo 2, 3 e 4. Tiago está lá no finzinho da Bíblia. Aprenda com Deus, estude a palavra de Deus, leia a Bíblia, acompanhe comigo. Se você não tem uma Bíblia, adquira uma Bíblia, é muito importante, é o manual da vida, você tem que ter ela, é importantíssimo para cada um de nós. Então vamos ler lá o que diz em Tiago, capítulo 4, versículo, vamos a partir do 1, 2, 3 e 4, diz assim: de onde vêm as guerras entre vós? Porventura não vem disto, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? O que Deus quer dizer com isso? Da onde vêm as guerras, as loucuras, as brigas, as contendas, as adversidades entre um e outro? Da onde vem? Não são por acaso de vocês mesmos? Então é essa a pergunta de Deus. No versículo 2 diz assim: cobiçai e nada tem, é invejoso e cobiçoso e não pode alcançar. Combatei e guerreai e nada tem, porque não pedis. Deus está falando que a gente quer as coisas e não tem. A gente pede e não recebe. E a gente não recebe porque não pede. Como assim? Não entendi. Vamos continuar a palavra. Versículo 3. Pede e não recebe, porque pede mal. Olha só, Deus está falando. Você pediu e não recebeu porque você pediu mal. Mas, então qual é a forma de pedir bem? O que eu tenho que fazer? Vamos entender. Por que eu pedi mal? Para gastar em vossos deleites. Você pediu mal porque você ia gastar em coisas bobas, em coisas vãs, em coisas que iam te prejudicar, em coisas que não eram boas para você mesmo.
Volta lá no filho com a moto, no filho sem maturidade, para ter um veículo que pode trazer um acidente para ele. Então Deus está falando, você não recebe porque você está se usar para uma coisa ruim, para os seus próprios deleites. Mas então qual que é a forma certa? Lá no versículo 4 diz assim, é uma acusação. Adúlteros e adúlteras, não sabe vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? O próprio Deus falando que a amizade com o mundo, com o sistema mundano, se torna inimizade contra o próprio Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Forte, né? Vamos entender essa palavra? O próprio Deus está falando que nós não recebemos muitas coisas porque nós pedimos mal. Porque nós pedimos para os nossos próprios deleites, para as coisas egoístas nossas. E coisas que podem nos trazer mal. Porque nós não sabemos pedir, não sabemos sequer o que estamos pedindo. Muitas coisas nós pedimos. Exemplo, a pessoa fala assim, vamos usar o exemplo de uma jovem. Uma jovem conhece um homem, se apaixona por ele, está tudo bem até aí. Só que ela quer casar com ele, ela quer porque ela quer casar com ele. Ela fala, eu encontrei o homem da minha vida. Ou vice-versa, encontrei a esposa da minha vida, a mulher da minha vida. Porém, ela não conhece verdadeiramente o caráter dessa pessoa. E ela se envolveu com essa pessoa. E ela casa-se com essa pessoa, ou vai viver com essa pessoa, tem filhos com essa pessoa, mas ela descobre que essa pessoa é diferente do que ela imaginou a princípio. No começo, essa pessoa era uma pessoa doce, meiga, carinhosa, carinhoso, enfim, fazia as coisas que ela pedia, que ele pedia, era uma pessoa muito boa. Mas depois que passou-se algum tempo, essa pessoa se transformou. Mas não é que ela se transformou, ela na verdade mostrou o verdadeiro caráter dela. Porque aquele relacionamento do princípio, que era uma novidade, no começo estava tudo tranquilo, estava tudo bem, porque ainda era uma novidade. Mas a partir do desgaste do tempo, passou a ser penoso para essa pessoa. E essa pessoa mostrou verdadeiramente o caráter dela. Às vezes um caráter rude, egoísta, mal educado, grossa, irritada, infiel. E essa pessoa que fez a escolha no passado, escolheu mal. E por que ela escolheu mal? Porque ela escolheu com o próprio raciocínio dela. Ela não pediu ajuda para Deus. Ela sequer perguntou para Deus. Ela não orou para Deus perguntando, esse homem, essa mulher, é essa pessoa ideal para mim? Porque se ela tivesse perguntado para Deus, seguramente Deus teria esclarecido para ela. Não é essa pessoa. Espere um pouco mais, que você vai encontrar a pessoa certa para você. E isso acontece o tempo todo. Nós fazemos escolhas erradas porque nós não confiamos em Deus. O melhor ainda, nós sequer nos lembramos de Deus. Nós não colocamos o objetivo em oração, não esperamos a resposta de Deus. Mas talvez você me pergunte, mas Deus responde? Sim, Deus responde muito claramente. Deus responde de muitas formas. Deus usa uma pessoa que você não contou para ela e essa pessoa vem e dá um conselho para você e você fala assim, mas eu não contei nada para essa pessoa do que eu estava pensando. Eu apenas orei para Deus. Mas Deus tocou nessa pessoa e mandou essa pessoa trazer a resposta para você. Ainda que essa pessoa não sabia que essa resposta vinha de Deus. Ou Deus usa alguma situação, mas Deus vai responder você de alguma forma. E você vai saber se é de Deus ou não é de Deus. Se esse projeto é de acordo com a vontade de Deus ou não. Tá bom? Então aqui a palavra fala que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Mas por que amigo do mundo e inimigo de Deus? Vamos entender. O que é o mundo? O mundo é esse sistema onde nós vivemos. Você está feliz com esse mundo? Você confia nos governantes desse mundo? Você confia em todas as pessoas desse mundo? Você acha que todas as pessoas desse mundo são boas? Quando você liga no jornal lá, você só vê notícias boas? Não. Você só vê notícias, na maioria, ruins. Notícias de morte, de violência, de traição, de roubo, de mentiras, de falsidade, de egoísmo, de crueldade, só coisas ruins desse mundo. Mas por que é assim? A palavra de Deus nos diz que o mundo jaz no maligno. E o que quer dizer isso? Quer dizer que o próprio diabo está influenciando o mundo. Ou você acha que as guerras vêm da onde? Por que as pessoas fazem guerra? Por que um governante
entra de alguma forma em atrito e cria-se uma polêmica a respeito de algum assunto e um país ataca o outro e começa-se a matar uns aos outros, irmãos que nem pessoas, né, seres humanos, que nunca iam fazer isso se fosse em outra situação, de repente numa guerra, basta ver o outro, porque o outro é de outro país e simplesmente mata o outro. É uma loucura e as pessoas gastam muito dinheiro para patrocinar essas guerras, às vezes por interesses próprios. Então é uma loucura o mundo jaz do maligno. O diabo não é o dono desse mundo, o dono desse mundo é Deus, mas o diabo influencia esse mundo. Ele influencia esse mundo, influencia as pessoas. E que pessoas são essas? Pessoas que não estão com Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, ou você é amigo do mundo, desse sistema falido, porque o mundo é falido, é mentiroso, é egoísta, é cruel, e todas as coisas erradas, ou você é amigo de Deus. E o que é Deus? Deus é justo, é misericordioso, Deus é fiel a Ele mesmo, é fiel à palavra dEle, é fiel à criação dEle. E Ele diz claramente, aquele que é amigo do mundo, escolhe o mundo e fica no mundo. E aquele que é amigo de Deus, discorda do mundo. Não que ele vai viver em outro lugar, porque não é possível nós vivermos em outro lugar, enquanto nós estivermos vivos nesse mundo. Nós vamos viver no mundo, mas nós nos relacionamos com Deus. Nós paramos de praticar as práticas que o mundo pratica, paramos de mentir, paramos de fazer coisas erradas e começamos a fazer as coisas que Deus nos determina, que é as coisas boas, que é exercer a piedade, a caridade, que é levar a palavra de Deus, que é estudar a palavra de Deus para aprender as coisas de Deus, que é parar de mentir, que é parar de roubar, que é parar de trair, que é parar de ser cruel. É mudança de atitude. Fazemos as coisas de Deus, então nos tornamos amigos de Deus e inimigos do mundo. Porque se você vive, por exemplo, numa roda no mundo, uma roda de bebedeira, de bagunça, de coisas erradas, você está sendo amigo do mundo, você está fazendo as coisas que o mundo faz. No momento que você começar a fazer as coisas que Deus faz, e você começar a buscar Deus, você vai mudar, suas atitudes vão ser diferentes. Você, ao invés de você ficar lá num bar, fazendo coisas erradas, bebendo, enfim, criando coisas, situações, você vai estar com a sua família, talvez num parque, talvez num shopping, talvez comendo um lanche, talvez na igreja, fazendo coisas saudáveis e coisas boas. Você vai deixar o mundo, portanto o mundo já não é mais seu amigo, mas Deus é seu amigo, e é uma escolha muito melhor. Projetos humanos. Os projetos humanos são falidos. Quantas vezes você já fez projetos de coisas que você fala assim, eu vou montar uma empresa, eu vou fazer uma viagem, eu vou fazer tal coisas, e não deu certo? Por quê? Porque os projetos humanos, nós seres humanos, somos falhos. Nós não temos certeza de absolutamente nada. Nós fazemos projetos, mas não temos certeza se ele vai dar certo. Os projetos humanos são falíveis. E os projetos de Deus? Esses são infalíveis. O projeto de Deus já está definido e vai dar certo, porque Deus é o Senhor de todas as coisas. Deus vê o passado, o presente e o futuro. Se você tivesse a capacidade de ver o futuro, você ia fazer algumas coisas erradas do presente, olhando para o futuro, e lá no futuro você vê que as coisas que você fez no presente, que eram erradas, deu tudo errado e te prejudicou? Com certeza não, porque você já vai estar vendo o resultado. E Deus é assim, Deus já vê, Deus é onipresente, onipotente, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo e em todo momento. Então Deus sabe o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. E quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, literalmente você começa a obedecer a Deus, você pede para que Deus conduza você nos caminhos de Deus. E isso aí nós encontramos lá em Romanos. Vamos ler lá em Romanos? Olha só que interessante. Está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. E diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então Deus está falando, você não aceite a forma desse mundo, mas transforme-se pela renovação do seu entendimento. Passe a entender melhor as coisas mediante a visão de Deus. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você mudando sua mentalidade, você passando a fazer as coisas que Deus quer que você faça, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus está falando para você e para mim, eu quero que você experimente a minha boa, agradável e perfeita vontade, porque eu sou Deus, eu sei o que eu estou falando.
Tudo que eu faço dá certo, porque eu sou Deus. Então, quando você mudar a sua mentalidade e deixar, não que você não vai odiar as pessoas do mundo, não, mas você não vai fazer as práticas do mundo, você vai fazer as práticas de Deus. Então, nós devemos nos chegar a Deus com um coração sincero, com humildade, reconhecermos que nós não sabemos muitas coisas, né? Porque se nós soubéssemos, nós não faríamos coisas erradas e não pagaríamos preço pelas coisas que nós já fizemos e estamos pagando os preços ainda hoje. Resumindo, se você fizer o que é certo hoje, você não vai sofrer amanhã. Tá bom? Fui claro com vocês, queridos? Eu sei que é uma palavra forte, uma palavra, às vezes, para alguns vai mexer, né? Vai falar, talvez vocês não concordem a princípio, mas no momento que vocês começarem a buscar Deus, vocês vão entender. Deus é desde o começo. Quando Deus criou o mundo e colocou Adão e Eva no Éden, Deus falou para eles: vocês vão dominar sobre os peixes, sobre os animais, vocês vão comer dos frutos, mas me obedeçam. Simples assim, só fazer a minha vontade que tudo vai dar certo para vocês. Mas dentro do coração humano existe uma rebeldia diabólica dentro de todo o coração humano. E nós temos que vencer essa rebeldia, porque a vontade de Deus tem que prevalecer sobre a nossa própria vontade para o nosso bem. Lembre-se, você não daria uma moto para o seu filho jovem, sem maturidade, sem juízo, porque senão ele vai acabar causando um acidente e vai se prejudicar e talvez se perder. Não é verdade? Vamos orar agradecendo a Deus? Vamos? Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, nosso Jesus, Espírito Santo, obrigado, Pai, por o Senhor ser um Deus tão bom, perfeito, que nos avisa, meu Pai, que fala conosco, meu Pai, que é para nós confiarmos no Senhor, que é para nós olharmos para os nossos erros, meu Pai, e não ficarmos repetindo esses erros, ou criando novos erros, talvez até piores, Senhor, mas para confiarmos no Senhor, meu Pai, porque o mundo é maligno, Senhor, o mundo é falho, é falível, mas o Senhor é perfeito, o Senhor é bondoso, é fiel e é perfeito, e a Tua vontade, meu Pai, prevalece, e o Senhor sabe o que está falando, por isso o Senhor nos deixou essa mensagem, na Bíblia, na Tua palavra, Senhor, para que nós percamos a amizade com o mundo e nos tornemos amigos Teus, Senhor. É melhor ser amigo de Deus que amigo do mundo. Obrigado, glorificado seja o Senhor. Gostaram, irmãos? Gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Irmãos, eu sugiro, aconselho muito que vocês passem a ler a Bíblia, a palavra de Deus. Hoje nós estudamos Tiago. Leia do começo ao fim. Hoje foi o capítulo 4, versículo 1, 2, 3 e 4. Mas comece a ler ali, você vai entender todo o contexto, o texto e o contexto da passagem, para que vocês aprendam da boca de Deus, que a Bíblia é a palavra, é a boca de Deus falando conosco. E também nós vemos um versículo isolado de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que fala aqui da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler, vamos aprender com Deus, tá bom, queridos? Agradeço a cada um de vocês que está aqui comigo, tá? Obrigado por vocês estarem aí assistindo esse alimento que tem vindo diariamente através desse canal, né? Peço que vocês deixem o seu like aí, vocês sabem que é importante, né? Que vocês também façam um comentário, deixem um amém aí, já tá bom, tá? Ou o que vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, qualquer coisa, pergunta que eu vou responder com toda alegria, tá? E também manda para os seus amigos, para suas pessoas queridas, divulgue aí. Aperte o sininho também para que eu chegue automaticamente para vocês, tá bom? Agradeço a vida de cada um de vocês. Deus abençoe. Que você tenha um dia lindo, um dia de paz, um dia produtivo, cheio de notícias boas. E que tudo flua bem na sua vida. Fique com Deus. Tchau.